Gente, vamos continuar a live agora. Correria do dia a dia. Vou chamar a Gra novamente, essa mulher apaixonante. Vista, né? Aqui! Boa noite, Gra, tudo bem? Boa noite, voltamos. Voltamos, a sorte que o filtro permanece e a carinha fica tipo mais ou menos a mesma. Só esses filtros para salvar, viu? Porque olha, não tá fácil não. Essas horas aqui, ó, desde as Nem, 5 da manhã em pé, não é? tô só o Ver. pó. Mas tá Eu bom. imagino. Ai, Gra. Então vamos lá, no fim, no meio de tanta coisa, né? A gente paralisou, o celular esquentou, Gra Isso. foi buscar as crianças, eu fui trabalhar, fazer audiência e vai buscar filho na escola e aquela loucura e a gente tá quase parando agora, mais ou menos, né? E É. aí a gente vai terminar um pouquinho e a gente tava falando que eu perguntei pra Gra, né, se hoje, né, as pessoas que estão ouvindo sua história, ouvindo seu testemunho, ouvindo o que você passou, toda a sua perseverança, todos os milagres que aconteceram na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos em especial, que foram tocados por Deus a cada realmente desenvolvimento, a cada projeto, né? Que Deus tem na vida dele, a cada propósito de cada um dos seus filhos. Você viu a evolução deles, está vendo. E, inclusive, também pela sua abdicação como mulher, como esposa, como profissional, como empresária, empreendedora. O que você daria de conselho para quem está ouvindo, para quem passa por uma história parecida com a sua, ou não, ou para quem realmente, tipo, tem medo de uma gestação, ou não quer uma gestação, ou está rejeitando uma gestação. São tantas coisas, né? Porque eu imagino que na hora que você ouviu falar em aprovar bebês com 24 semanas, você deve ter, tipo assim, te cortado por dentro, né? Algumas. Você, conhecedora da lei, conhecedora da vida, literalmente, de uma vida com 18 semanas, de uma luta a partir disso. E qual o recado que você tem para essas pessoas que estão ouvindo um pouco da sua história, um pouco que você dividiu aqui com a gente? Assim, eu acho assim, depois de tudo isso que eu vivi na minha vida, muito forte para mim, né? Porque eu acho que quem é mãe sabe do que eu tô falando, né? É Sim, um amor assim, eu falo, é um caminho sem volta a maternidade. Depois que a gente conhece esse amor, é um amor, é um amor parecido com o de Deus, né? Não sei explicar. É algo transformador, é um aprendizado diário, é uma força que a gente tem, que a gente não sabe de onde vem, né? Então, eu acho que, assim, para mim é difícil hoje o que me abala, entende? Depois de tudo isso que eu vivi. Porque mexeu no meu ponto mais fraco da vida, né? Que é com os filhos, né? sim. Porque, Mexeu realmente numa coisa que nem você sabia que existia dentro de você, né? A maternidade, um amor que você imaginou que poderia sentir e numa força exatamente, que você nunca imaginou que poderia ter também, né? Que uma não, mãe tem. isso. E assim, às vezes eu tenho, né, amigas que vêm conversar comigo, porque a gente já tá, né, ali quase nos 40 anos, né? Então, assim, já estamos ali. E é o nosso limite, vamos dizer. Porque a mulher tem, né?
esse relógio biológico aí, ela não pode atrasar. A gente gera vidas e fica mais difícil com o passar dos anos. E aí eu falo, gente, eu super recomendo a maternidade. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, com todas as dificuldades que eu passei, sabe? Eu não me vejo sem meus filhos. E eles são assim especiais para mim, sabe? Foram com tudo que eu passei, eu falo, você imagina, e quando eles nasceram, eu ficava olhando e falo, gente, dá vontade de comer, é uma paixão, é uma coisa, dá vontade de lamber, eu não sei explicar. Uma coisa assim, É uma muito coisa fora do normal. Parece que isso. 24 horas a gente pensa neles. É realmente assim, sentir o coração da gente bater fora. E realmente ver, né? E vibrar com a alegria do seu filho, a alegria do outro. Realmente, assim, a conquista do outro, lutar pelo outro, fazer que E é o nosso é filho, né? a doação. Antes de você ser mãe, você não sabe o que que é isso, né? É uma individualidade, é uma coisa. A gente é muito egoísta, eu acho. E com a maternidade, a gente transborda, assim, a gente esquece um pouco da gente e começa a ver a vida de outra forma. A E a gente gente divide, aprende né? muito. Aprende muito mais do que ensina, o tempo todo. Pro resto da vida, viu? Vou te contar que eu tô com o Ângelo com 20, o Arthur com 12. Aprendo com eles todos os dias. É surreal. Eu fico pensando se eu tivesse um filho de 21, gente, que loucura que ia ser. Eu acho o máximo. Sim, 20 anos o Ângelo tá. Eu lembro. Nossa, e como que é ser mãe tão nova? Eu acho que é até bacana, porque a gente não tem tanta maturidade e aí é mais fácil, né? Quando tá mais velha, você fica meia. Tudo você se preocupa, sabe? Eu acho que não, acho que dá medo acho que o medo vem em todas as idades. O medo, tipo, na hora que cai o umbigo, vem, a hora que chora, vem, o medo de não estar sabendo cuidar, vem, aquela força de vontade. Porque daí, no caso, por exemplo, eu também tinha que crescer junto com ele, né? Crescer profissionalmente, estava no primeiro ano de faculdade, então, tipo, aí eu acho que a mulher, nesse momento da vida, ganha mais força para lutar, porque não é só por ela. E aí passa a Isso. ser medrosa também, porque, por exemplo, coisas que jovens têm até uma certa idade a gente não tem medo. Quando a gente tem a maternidade, acho que é o maior medo de todas as mães é morrer, porque a É, gente tem que cuidar dos nossos filhos. isso. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, assim, quem vai cuidar dos meus filhos? Sabe? Sim, Os meus ainda são muito pequenininhos, totalmente dependentes. Mas é uma missão que eu tenho na minha vida e eu acho que isso fortalece muita gente. E sim, eu também acho é que o amor move o mundo, né? E essa sim. força é inspiradora. Eu acho que toda mulher deveria passar por essa experiência. Realmente, eu acho que, por exemplo, a mulher não tem noção da força que ela tem a partir da maternidade, seja qual idade for, tem algumas que passam a ter mais força ainda, por exemplo, numa situação como a sua, mas, por exemplo, a mãe que adota também tem uma força, É, né? Entendeu? exatamente. A mãe que, sim, a mãe solo tem uma força, a mãe que tem cada mulher tem uma luta, né? E eu acho assim, por exemplo, que no currículo deveria ser um plus a mais quando tiver escrito mãe. Eu também Porque acho que é. não devia ter esse preconceito, porque daí ela vai ter problema, que a criança vai ficar doente, isso e aquilo, não. Porque a mãe, ela já lutou com todo tipo de problema. Ela já lutou contra o próprio sono para cuidar de quem ela ama. Agora, você imagina ela lutar para poder, ela querer trabalhar para poder prover o alimento do filho. Imagina se ela não vai ou não lutar ou se dar o melhor por esse emprego. Para mim, assim, eu acho que é um plus, sabe? Nada Eu contra também quem não acho. tenha filhos, nada. Mas eu acho que a mulher que é mãe,
ela sabe o que é Era enfrentar diferente. algumas guerras. E aí Exatamente. tem algumas ainda que tem que enfrentar tais guerras que para prover o alimento, para poder levar para o filho. Então, assim, dentro de casa, É muito. assim, eu acho que é uma luta, é uma força que cada mulher encontra dentro de si, com em cada gestação, em cada criação de filho, que são todos diferentes. Você vê, você tem gêmeos, nasceram Também. juntos, personalidades totalmente diferentes, seres Exatamente. humanos totalmente diferentes. A criação, a educação pode ser a mesma, mas você vai ter que se Cada um desdobrar com com mais alma, um de né? uma maneira, outro de outra maneira. E a vida vai ensinando a mulher, tipo assim, nem mais se virar nos 30, é fazer de tudo um pouco, porque a mulher, quando se torna mãe, ela se torna também enfermeira, médica, É, psicóloga, exatamente. Isso tudo que eu né? não conhecia na minha vida, que é, gente, é um lado assim que eu tenho esse lado meio fraco, né? Para sangue, hospital, sabe? E tudo isso, você vê, a maternidade me trouxe de cara com isso, né? E era uma Na fraqueza, verdade, continua sendo ainda. Isso é que eu tô você que numa. pensa, né? Você acha que é uma fraqueza, né? Porque agora é uma fortaleza, né? Porque se você tiver que entrar dentro de um hospital para fazer qualquer coisa pelos seus filhos, você invade a sala do médico e tá lá de plantão, Isso, eu já fiz já algumas vezes. né? Mas eu acho assim, que nem a gente começou a live falando, né? Você falando da minha história. Sim, a minha história é uma história diferente. Acho que várias pessoas têm uma luta, né? Mas a gente tem que aí enaltecer as mães, né? Esse mês de março. Porque eu acho, homem tem as lutas, as batalhas, todo ser humano tem, os homens, as mulheres. Mas eu acho que as lutas das mães, elas são maiores. Eu acredito nisso. Assim, eu nem gosto muito de comparar em questão de ser maior ou não, mas é uma abdicação que a mãe é bíblico, né? O homem provedor, a mulher cuidadora. Obviamente que nos novos tempos tudo se A junta mulher e faz. se mistura, né? Mas a essência da mulher, né, é o cuidado e do homem É, é o prover. E a mulher, é. a essência da mulher é cuidar. E aí o que acontece? Quando ela se transforma mãe, ela vira uma leoa. E aí ela esquece de si, ela tudo em prol dos filhos, o que também por uma parte, por um tempo tem que tomar um cuidado, né? Que você é um exemplo para nós, né? Mãe de gêmeos, com quase 39, carinha de 19, corpinho de 15. Não Ah, não fala. pode deixar de se não pode jamais deixar de se cuidar, de se amar. Isso é um exemplo, Então, realmente. você vê, assim, eu com todas as minhas lutas, minhas batalhas diárias, que não são poucas, eu me cuido. Sabe por que eu comecei a me cuidar muito mais depois que eu me tornei mãe? Porque eu preciso estar bem para cuidar dos meus filhos, Sim, né? mas é As isso que é pessoas importante falam as muito. outras mulheres verem, né? E Porque outra tem assim, mãe que. condição financeira, de dinheiro, não. Porque nós tivemos uma pandemia, nós ficamos 70 dias na chácara Itapira. Eu fazia em casa, sabe? Eu sou super assim, disciplinada. Faz com peso de água, faz com peso de açúcar, feijão, com o que você tiver. Faz Vai caminhada. a sua determinação e a sua consciência, que a sua saúde é você, você tem que estar bem, você tem que se amar para amar o outro, né? Você Sim, tem isso que é muito importante. Porque às vezes a mãe abdica tanto, tanto, que ela esquece de se olhar no espelho, que ela é, esquece de se amar. E aí chega um momento que aquilo ali se torna um peso. E aí também reflete nos filhos, reflete no casamento, no relacionamento. E isso também é um exemplo, o seu, assim, você mesmo, né? Porque a gente fala, a gente
aparenta o que a gente transborda tudo que tá dentro da gente. Então, esse autocuidado, esse amor próprio, esse cuidado com os filhos, com a casa, com o lar, isso aí, tipo, é motivação para realmente mulheres entenderem que isso também vale a pena, que isso é prazeroso, que isso faz uma mulher feliz, que isso não envelhece, que depende da gente, obviamente. Obviamente que as coisas Tem muita força. mudam, né? Muita força, dedicação e abdicação também, né? Porque, por exemplo, quer comer umas coisinhas mais gostosas, obviamente que vai sentir o peso na balança, né? Mas eu, por exemplo, ó, tô com Depois o da rostinho que parece uma bolinha. eu me cuidar mais. Eu me cuido mais, mas também porque depois do tempo que eu fiquei na disco, né? Eu tenho hérnia de disco na coluna. Aí, em função de dor, muita dor, sofrimento assim mesmo, sabe? Eu fui buscar ajuda médica e aí me recomendou: você tem que fazer atividade física até você morrer. Tipo assim, porque você tem um problema na coluna sério, né? Senão eu vou ter que fazer cirurgia. Pode ser que mais pra frente, quando eu tiver mais velho, eu tenha que fazer, mas assim, eu faço de tudo pra não precisar. Então, Sim, por isso eu me cuido. Porque eu sofri muita com dor mesmo, sabe? Imagina você sim, mas travado da coluna com 2 bebês de 1 ano, que tá começando a andar. é muito. É E traumatizante. é o que você falou, né? Você se cuida hoje, tem que você ver os seus filhos também como um incentivo para você se cuidar, para você estar bem para você e Isso, poder mas estar nem é bem para tanto pela eles, beleza, pela saúde mesmo. Eu acho que tá né? cortando. Cortou? Eu estava falando que é muito bom você ter esse pensamento, se cuidar, para você poder cuidar, se amar, para você poder cuidar das pessoas que você ama, poder cuidar dos seus filhos, do seu lar, do seu marido, cuidar da sua família. Isso Exato. é um exemplo, né? Um exemplo de mulher, um exemplo de luta mesmo, luta pela vida, luta pela família, luta pela perseverança, luta pelo milagre, acreditar no milagre. Acreditar que o médico falar assim para você que não sei se eles vão ter algum problema, não, mas eu tenho fé e orar e colocar a mão em cima dos seus filhos, igual você falou que fazia, e hoje você vê a intercessão de Deus na vida deles. E isso é E é maravilhoso. todos os dias, agora mesmo, antes deles dormir. Eles que pedem: mamãe, vamos fazer oração. Isso é maravilhoso. E Eu ainda, acredito. para eles, a história deles é que ainda eles são imaturos, né? Ah, até vai ter que ter um pouquinho mais de idade, acho que uns 7, É. 8 aninhos, para conseguir entender, porque ou mais às vezes, para poder entender um pouquinho mais, né? A Porque luta, né? assim, nossa, Contar para uma olha, pessoa adulta é difícil conseguir visualizar você num hospital com um bebê muito pequenininho, de 1 quilo. Gente, é pegar um saquinho de açúcar. Eu falo, eu me arrepio inteira, você acredita? Só de pensar. E aí ver o milagre de Deus que hoje, tipo, tão pesado para pegar, correndo e, 20 tipo, quilos, com 20 agora. então é maravilhoso isso. E eu acredito, assim, que essa sua experiência mostra, e eu agradeço muito o seu depoimento, agradeço muito o seu testemunho e mostrando para todo mundo que Deus intercede pela vida, que a gente precisa ter fé, que todas as mulheres que lutam por ter filhos e devem perseverar nesse sonho, porque por mais difícil que seja, isso acontece. Por mais dificuldades que tenha pelo caminho ou abdicações, o tempo passa e você vai ver seus filhos crescendo e você vai ver uma parte sua ali, né, melhor. Porque eu falo que nossos filhos são a gente quer o filho sempre melhor que a gente, né? Sempre queremos os filhos. Eu quero meus filhos melhor do que eu. E é tão gratificante ver essa sementinha que a gente planta neles todos os dias e
eu acredito que toda a sua luta como mãe, a sua abdicação, o seu sonho de ser mãe, toda, toda essa história que você contou pra gente é motivo para as mães que sonham em ser mães, lutar por ser mães e não desistir. Porque Sim, acontece, vale a pena, passa, a dor passa, o medo passa, a força vem, a superação vem e o milagre também acontece, né? verdade. Quando tá nas mãos de Deus e é para acontecer, né? Porque eu acredito que o que é e o que não é para acontecer, nessas situações, principalmente com crianças, bebês, Deus sabe o que faz. Já tem, né? Antes de todas nós nascermos, já tem lá a historinha escrita. E aí você é um É, exemplo de mulher de força de guerra mesmo, contra todos os seus medos, todos os seus sonhos, contra tudo, você deixou tudo para cuidá-los, cuidar dos seus filhos, para lutar por eles e ainda por cima lutou contra todos os seus medos. é Isso é verdade. maravilhoso. Isso faz mostrar, faz com que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, todas as mulheres em especial, percebam que lutando e por isso, sendo forte, acontece. Ninguém tá falando que você não passou momentos difíceis, que você não chorou horas e horas, que você não precisou Muito. de um apoio, que graças a Deus você teve o apoio da sua família, do seu marido, mas que essa dor, houve momentos que essa dor era você com os seus filhos na barriga, você com as suas aflições, você dentro do hospital e você conseguiu superar tudo isso e conseguiu, por exemplo, eu acredito que cada dia que você se derramava na dor, passava alguns minutos, Deus te fortalecia ainda mais. Com certeza. E aí te mostrava mais um milagre, sabe? Eu acredito, Eu acho que, assim, eu fui muito forte hoje analisando, mas essa força não vinha de mim, né? com toda certeza. Você imagina que, tipo, você pensar assim, que se um dia você se via fazendo isso, ou até hoje, por exemplo, você se vê fazendo isso novamente. Nossa, quando meus filhos caem, alguma coisa, eu fico desesperada. Eu tenho muito medo, assim, a gente fica com os traumas, né? Eu tenho muito medo de ambiente hospitalar, porque, na verdade, eu tenho medo de ter que ficar internada, né? Não, mas aí Porque são traumas, né? a internação é muito horrível, porque eu sou muito livre, né? Eu gosto do movimento, gosto de sair e tal. E quando você tá internado, você fica preso, né? Se você Sim. tiver um filho internado, você vai ter que ficar lá, porque não tem, né? Então, assim, isso eu tenho um pouco de trauma ainda. Os dois. Ainda tô começando agora a ficar mais tranquila em relação a isso, porque eu sempre tive medo de eu estar sozinha, eu precisar de ajuda, entende? Se acontecer alguma coisa com um e eu não ter alguém para me ajudar. É mãe que tem dois Mas bebês. Fica meio. Minha mãe sim, sempre falou, Grisele, você é muito insegura, você tem que parar com isso, mas não é. Eu sempre fico pensando no que pode acontecer, né? De ruim. Agora eu tô me libertando dessas coisas. sim. Agora eu tô mais assim, pensamento positivo, eles já estão maiores, e aí as coisas vai. Eu acho que é questão um pouco, às vezes você tá vivendo a dor do que você viveu, ou do que você enfrentou lá. Mas agora acho que às vezes é um momento de você olhar para o que você enfrentou e não a dor. Então, olhar para a mulher forte que consegue, entendeu? Olhar tipo assim, que se eles caírem, caiu, é uma criança, vai cair, né? E aí depois, quando eles estiverem andando de carro, você vai ter medo, porque saiu de carro, com medo de bater o carro. E Meu aí Deus do céu. assim vai o resto da vida. Aí então, aí Mas você tem que, você, meu Deus do céu, com você 21 tem anos. que confiar. Graça, você só tem que confiar e confiar que você é forte, entendeu? Que seus filhos, primeiro, que seus filhos foram abençoados por Deus e estão sendo guardados por Deus.
obviamente que a gente vai cuidar numa piscina, numa praia, nos cuidados básicos, numa coisa alta, perigosa, vai estar zelando, ensinando, fazendo um monte de coisa. Mas tem coisas que a gente, senão você vai enlouquecer. E isso aí é o quê? Faz o quê? Faz parte do quê? Do trauma que você trouxe, né? Do medo de perdê-los. E aí o medo de perdê-los dá um medo de... Às vezes tem um gatilho, por exemplo, se ele cai, o gatilho vem... E aí, tipo, o problema não é nem cair, nada. É o medo que daí você vem, hospital, medo, e aí traz todo aquele medo que você trouxe. Carregou durante um tempo. Mas aí acho que é interessante tanto para você quanto para as outras pessoas que também passaram por coisas nesse sentido. Eu também tive que ressignificar algumas coisas, olhar isso como, mas passou? E o que que eu fiz? Né? Por exemplo, hoje, você, né? Como você está, que é coisa que terapeuta faz, né? Olha para você, pega você hoje, volta um pouquinho lá atrás, né? E conversa com a Gra, que estava com medo, com a bolsa que estourou com 18 meses de gestação. E essa mulher hoje fala para ela, se acalma, vai dar tudo certo. Seus filhos vão ficar bem. E é terapêutico isso mesmo, entendeu? É uma terapia hipnótica com regressão e automaticamente assim, você mesma pode fazer e você com você lá atrás. É que o seu espaço-tempo é 4 anos. Eu fiz uma sessão de hipnose, exatamente isso. Você volta num momento, né? Sim, é ótimo isso, porque não só hipnose, né? Você mesmo olhar uma criança, todos nós trazemos traumas da nossa vida, desde Sim, criança, desde a infância. desde a gestação, né? Então aí o que vai acontecer? Às vezes tem umas terapias ou alguns trabalhos a partir do momento que você estuda PNL, que é a programação neurolinguística, que você volta um pouquinho no seu tempo, às vezes volta com você com 7 anos, volta com você num momento difícil ou volta com você num momento feliz. E faz com que aquele momento feliz sobreponha o que deixa você triste e com medo. A mesma coisa no seu caso, né? Eu Sim. não sou terapeuta, mas é 100% que você olhando para você lá com 18 meses, ou olhando para você com medo na maternidade, na neomaternidade, e você olhando para aquela mulher e você hoje falando para ela, se acalma, vai dar tudo certo, vai passar, os seus filhos vão crescer, vão andar, vão ficar bem, vão ficar independentes e ainda vão dar trabalho com um monte de namorada. Você ainda vai dar risada, porque realmente é isso. E aí você vai ver assim, nossa, como eu fui forte. Porque é o que eu tava falando hoje mesmo, né? Ninguém começa num outro sentido, mas que faz sentido para isso. A gente começa do início da montanha. Vai subir a montanha, mas a gente não chega no topo rápido. E o caminho é pesado, é difícil, às vezes a gente tem que parar, porque tá cansado. Mas nesse momento, às vezes a gente para, vale a pena a gente dar uma olhadinha para trás e olhar o percurso que a gente percorreu. O que a gente fez da nossa vida, as vitórias que foram levadas, se orgulhar, tomar fôlego e seguir. Porque aí a mesma coisa no seu caso. Você olhar e não ver mais como um medo, porque aquela fase já passou. E sim ver como uma vitória, que é isso que você teve e que você recebeu e recebe tanto dos seus filhos hoje, sabe? Ver eles crescendo. E para mim, que acredito muito no milagre de Deus e tenho muita fé, eu tenho certeza que tudo isso que você passou, além de ser ensinamento para você, para o seu marido, em questões de vida, em questões de amor, de tudo que cresceu dentro de vocês, inclusive a força, a fé, é realmente um milagre de Deus.
Com Porque é o certeza. que você contou, né? Seu filho ia ter que fazer uma cirurgia e no dia seguinte não teve que fazer mais. Isso aí não tem nome a não ser milagre. Uma criança que o médico fala assim que hoje é inviável para a medicina lutar e compensa lutar pela vida da mãe. Hoje você tem a sua vida super saudável e a vida dos seus filhos saudáveis, né? É só para você ter uma noção de como que é milagroso tudo que você passou e a vida dos seus filhos, que hoje tem um país que liberou o aborto até 24 ou 25 semanas de vida. E eu vi E aí, então, 24 semanas de um bebê, né? é Aqui um, no é um, nosso país, com 24 semanas já é viável. Então, com 24 semanas, eles já apostam na gestação. Aí, com 24 semanas, eles já aplicam corticoide na mãe para amadurecer os pulmões. Antes então, das semanas, eles não acreditam na gestação. Eles falam que é aborto. e aí Entende? pensa só que, mas para Deus, o que tem que ser e um É. milagre quando tem que acontecer, que às vezes a gente fica tão preso em tantas coisas do dia a dia, em tantas coisas materiais ou se não coisas profissionais, intelectuais, que a gente não vê o milagre da vida acontecendo em nossas vidas. E aí É. você tem um testemunho, dois, em várias sessões, durante em vários episódios, para Se contar. você, se você for analisar, né, por exemplo, assim, as crianças que nascem nesse tempo de gestação, igual dos meus filhos, todos eles fazem cirurgia do coração. É regra, a médica falou pra eles fazem porque eles nascem com o canal aberto, né? E os Sim. meus filhos nasceram com o canal fechado. Então, assim, só o fato deles não terem feito já essa cirurgia cardíaca já ajudou muito eles, Sim. né? Então, tinha médicos que vinham falar assim pra mim: alguém avisa seus filhos que eles são prematuros? Porque, nossa, eles estão muito mocinhos, eles estão indo muito bem, sabe? Então, assim, foram várias coisas, assim, que acho que Deus me carregou no colo, sabe? Assim, Ah, eu que tenho certeza, né? eu vi muita coisa, muito sofrimento, muita, muita, mas muita. A Sim. minha história era muito, assim, simples em relação às outras, sabe? Só que a gente tá junto ali, o ambiente, é todo mundo junto, e aí você se envolve, né? Sim, Com as outras mães, com as outras que sofrem muito com isso. sim. E mãe, Porque é um sente ambiente de vida ou morte. sim. E mãe sente a dor da mãe, né? A mãe Isso, sensibiliza, né? Tipo assim, que nem você me contando, na hora que eu imagino, eu me arrepio, porque eu fico pensando, né? Como... pensando. Mas E o você é o meu celular exemplo, tá Gra. aquecendo. Eu vou falar rapidinho, mas eu vou mais uma vez agradecer, Gra. Agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em contar Imagina. uma parte da sua história, da sua luta, dos milagres que Deus fez na vida da sua família, especialmente na vida dos seus filhos. E também parabenizar você. Parabenizar pela grande mulher que você é, pela grande mãe, pela grande profissional que você é. Nunca deixou de estudar, nunca deixou de se cuidar. Um exemplo de ser humano. Por isso que eu pedi para você dar o seu depoimento como aqui nesse projeto, em Mulheres Apaixonantes. Porque eu tenho Ai, certeza que obrigada. a sua história vai tocar o coração de quem Deus direcionar que precisa ouvir isso. Sim, com certeza. Ouvir As essa pessoas luta, certas vão ouvir esse vídeo, né? é, Quem com precisa, né? com esse propósito, e eu tenho certeza assim, que seja uma pessoa que faça a diferença na vida dessa uma pessoa. Imagina você na onde que você estava e você vê uma mulher com a sua história. Ia te encher de fé. Sim, Ia te falar com assim, certeza.
olha, aconteceu com ela, eu vou tomar 4 litros de água, eu vou ficar deitada. Se a médica falar que não tem jeito, eu vou orar. E vai Isso. acontecer o que tiver que Deus fazer na minha vida, mas a minha parte eu vou fazer. E aí você Sim. fez e fez e faz a sua com maestria. Por isso, mais uma vez, meus parabéns. E muito Obrigada, obrigada. Obrigada por tudo. obrigada. Obrigada pelo convite. Espero ajudar aí as outras mulheres, mães. E você também, eu admiro muito você, por isso que eu aceitei o convite, né? Admiro demais você, sua força, sua história de vida. Conheço você desde que a gente tem 11 anos de idade. Tem Verdade. história aí. E tem história, eu falo que um E dia eu vou escrever uma enciclopédia. tem história e eu também admiro Tem. demais. Seus Obrigada. dois meninos aí. Como eu falei, a sua história tem que ser derradeira, né? Para Ah, fechar, vamos ver se eu vou ter coragem, mas não é? Lógico que tem. Se você quiser, eu faço a live com você. A gente inverte. eu vou me inverter. Você já conhece muita parte, muita dela, né? Muitas histórias dela você conhece. Muitas. Verdade. Mas foi um prazer, assim, participar desse seu projeto. Obrigada. Eu É agradeço muito muito. inspirador. É, Enaltecer as mulheres, assim, sem palavras. Acho que nós merecemos mesmo. sim, cada uma com uma história, cada uma com uma força, cada Sim, uma com um exemplo, uma como empreendedora, outra com um filho autista, a outra com enfrentando câncer, a outra que o filho faleceu e ainda enfrentando um câncer, a outra mãe, mulher empreendedora. Nossa, são outras, uma história mais tocante que a outra e mostrando cada vez mais que mulheres são fortes, guerreiras e que todas sim. nós temos uma dor, mas todas nós temos uma força muito grande e temos um Deus que não nos desampara. É, Então, que é maior que tudo, né? com toda certeza. E aí, então, eu penso que quem está desmotivada por algum motivo vai ter 31 motivos, Para se motivar. 31 mulheres com vários motivos para se motivar. Então, eu acredito que o coração de algumas vai tocar por isso e algumas vidas vão ser, vamos dizer assim, florescida e fortalecida com cada história. Essa é a É intenção. verdade. Então, Tem tá, muitas João. histórias fortes aí. Eu vou assistir. Vem bastante, bastante mesmo. E todas elas assim, como você. Mulheres apaixonantes. Ai, que lindeza. Sim. Obrigada, Kelly. Obrigada, viu? Obrigada a Foi você. um Um prazer. beijo. Prazer é meu. Deus abençoe ainda mais Boa essa noite. família linda, seus filhos, seu Obrigada. marido, você. Um abraço especial, bem forte. E Ai, um eu tô abraço em esperando, vocês aí. e eu tô esperando você para vir comer, pra gente tomar um vinho e ainda eu fazer meu arroz voador para É, você. faz Meu, tempo esse arroz. Vamos marcar. Tá bom? tá bom? Tá, querida? Beijo. Um beijo. Fica com Deus. Você Tchau, também. tchau. Tchau, Boa tchau. noite agora. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.